Frequências de saudação abertas, este é o episódio 6 do Dobra 9, o podcast. Nós estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e hoje nós iremos falar do episódio número 6, Let, que passou nos Estados Unidos no dia 22 de outubro de 2017 e no dia 23 de outubro de 2017, a partir do Netflix, tornou-se disponível para todo mundo. E começamos com a frase do episódio. No, I'm a doctor, not a mechanic. Várias frases foram interessantes, mas eu queria falar uma que muitos não pegaram, mas eu gostei, muito interessante. Muito simples. Você consegue fazer melhor, mas eu não vou pressioná-lo. Nós teremos essa conversa um dia, pai. E quem disse foi Michael falando para o Sarek. Vamos à resenha? O episódio começa com uma cena à noite em Vulcano e o embaixador Sarek preparando-se para sair do planeta a bordo de uma pequena nave, aquele design bem vulcano, acompanhado por um adjunto, um Vilatak. O destino da nave é secreto, e inclusive o Vilatak pergunta o destino da nave, o destino daquele voo, e o Sarek mantém ele às escuras, mas o destino envolve uma tentativa de estabelecer uma linha diplomática com algumas casas dissidentes do Império Klingon, na esperança de encontrar um caminho para a paz, ou seja, vulcanos agindo pelas costas da Federação. De novo, o esforço falha quando o Vilatak injeta no seu próprio corpo uma substância, e com isso você percebe que ele na verdade é um terrorista vulcano, um extremista lógico que se opõe à integração entre Vulcano e os outros mundos da Federação. Em resumo, estão mais próximo do T'Kuvma do que parece. Então com isso ele comete um ataque suicida, ele explode a bordo da nave, e a única coisa que o Sarek consegue fazer é um campo de força para protegê-lo, mas mesmo assim ele é gravemente ferido e a nave fica à deriva numa nebulosa perto do sistema de Iridia. A bordo da Discovery, o Capitão Lorca e o Tenente Ash Tyler estão fazendo um treinamento de tiro em uma sala de projeção holográfica, e no final inclusive eles comentam sobre o número de tiros, ele não fala, ele diz que foram só 22 tiros, mas na verdade foram 36, ou seja, ele atirou melhor do que o capitão, e o capitão disse: isso não é vergonha, eu preciso de um oficial de segurança que atire melhor do que eu. Enquanto isso, Michael Burnham está lá treinando a sua pupila, a cadete Sylvia Tilly, então elas estão correndo, fazendo o Cooper na sessão disco, e a intenção de prepará-la para ela poder disputar uma vaga para programa especial para o comando, ou seja, um dia ela poder ser capitã de uma nave. Dali elas vão pro refeitório e ela tá conversando com a Tilly, se apresentar ao Tyler, conversam um pouco e ela tem uma sensação muito ruim, que tanto que ela cai no chão. O que acontece? Sarek está sofrendo. Por que ela percebe isso? Por causa do elo telepático que os dois têm. Lembremos que Sarek salvou a vida da Michael quando ela era criança e ele fez uma transferência parcial do seu Katra, sua alma vulcana, para ela. Então essa é a justificativa para eles terem esse elo telepático. O Capitão Lorca é informado da situação, a Michael é levada para a enfermaria e o Lorca resolve contactar um almirante vulcano, Terral. E aí ele confirma a missão, Terral explica tudo o que está acontecendo, o que ocorreu e explica a questão da situação da nave. A Michael vem até o Capitão Lorca, pede para fazer uma missão de resgate para salvar o seu pai adotivo, Sarek. O Lorca decide conduzir essa missão à revelia. O que acontece? A Almirante Cornwell não aceita muito bem a ideia e vai lá na Discovery, que já está próxima à nebulosa. A Discovery não pode entrar na nebulosa, vai questionar a decisão dele, vai tomar a decisão resolvida da própria forma. Daí a gente começa a perceber que tanto o Almirante Katrina Cornwell quanto o Capitão Gabriel Lorca têm um passado de intimidade. Isso fica ao longo da série, até aqui isso estava subentendido. Eles se conheciam mais do que apenas comandante e comandado. Então ela diz que veio apenas visitar um amigo e ajudá-lo no momento difícil, mas o Lorca está desconfiado que ela está sendo avaliada, né? Vamos lembrar que ela é psiquiatra. Então ela insiste que ele voltou ao comando cedo demais depois do que aconteceu lá na USS Buran, e também a questão dele ter sido recentemente encarcerado e torturado por parte dos Klingons. Vamos para a missão. A missão de resgate ao Sarek tem problemas, como eu disse. A Discovery não pode entrar na nebulosa por causa da possível interação dos gases na nuvem com os esporos, aí você vai ter uma explosão. Como disse o Stamets, vai ser uma explosão. Qual é a solução? Bem, vamos colocar a Michael numa nave auxiliar e desenvolveram um dispositivo para aumentar o sinal telepático da sua conexão com o Sarek como guia. Ou seja, colocou na verdade um amplificador de sinal, que é meio curioso, que fabricou assim do nada, né? Rapidinho criou um amplificador de sinal, a gente não entende muito bem, mas que seja. Então ela pede que a Tilly vá com ela e o Lorca manda o Tenente Tyler como piloto, essa nave auxiliar. E o Lorca ainda fala para ele: a sua prioridade é trazer a Burnham de volta inteira, senão não precisa nem voltar.
Voltamos para Discovery, Lorca tá lá tentando demonstrar para o Almirante que tá tudo bem, tu vai fazer isso, inclui botar uma garrafa de brandy na mesa, vamos beber, vamos conversar, ou seja, vamos seduzir. Então começa a rolar aquele climinha, mão no joelho, papo vai, papo vem. Voltamos para a nave auxiliar, a Burnham consegue várias vezes estabelecer um elo mental com o Sarek, mas o foco dele está em um episódio no passado, em Vulcano, e foi logo quando a Michael se formou na Academia de Ciências de Vulcano, mas ela foi a princípio rejeitada pelo grupo expedicionário Vulcano. Sarek a encontra ali e tenta expulsá-la de seus pensamentos. Ele chega a expulsá-la algumas vezes e ela não entende o que está acontecendo, por que ele está agindo dessa forma. Numa conversa, o Tyler fala: olha, quando alguém está morrendo, é mais comum se lembrar dos seus arrependimentos e querer estar perto de quem se ama. Voltamos para Discovery. Lorca e Cornwell dormem juntos. E aí, vamos dizer um parênteses, aí Lorca ganhou do Kirk, hein? Porque você ficou com um almirante. O Kirk não dormiu nem com uma capitã. No máximo dormia era com uma alferes ou como chamava, uma ordenança. E aí você dormiu com o almirante. Ganhou do Kirk, hein? E ela vai, ele tá deitado de costas para ela, repara nas cicatrizes que ele tem nas costas. Quando ela toca, o homem pula da cama, acorda, passa a mão embaixo do travesseiro, puxa um phaser que tá na posição letal, monta sobre ela, coloca a mão no pescoço e mete a arma na cabeça dela. Cara, ou seja, quando ele percebe que ele cai em si, já era tarde. Caramba. A gota d'água, né? Ele tenta se desculpar, não tá acostumado com alguém que durma na mesma cama que ele, mas, pô, isso claramente ele tá perturbado, ele tá seriamente perturbado, tá com um problema sério. Afinal, quem é que dorme? Situação de consciência com um phaser em posição letal debaixo do travesseiro. Tá, o James Bond, em alguns episódios, dormia com uma arma, uma auto-VPK debaixo do travesseiro, mas, pombas, ali, na situação como essa, o transtorno que ele tá passando ali é muito sério. Ela diz, olha, ele não é capaz de seguir no comando da Discovery, ele se desespera, pede para não sair, é tudo que ele tem, a nave, mas o Almirante está determinado a tirá-lo da linha de frente, tirá-lo da cadeira de capitão para ser tratado. Falou, você está muito abalado para isso. Isso aí voltamos para a nave auxiliar e a Michael tenta novamente e descobre o que o Sarek estava tentando esconder. Na verdade, o líder da organização, que organizava o grupo expedicionário vulcano, não queria aceitar 2 não vulcanos no grupo expedicionário. Quem eram os 2 não vulcanos? Uma humana, a Burnham, e um meio vulcano, Spock. Sarek foi pressionado a escolher um deles, e ele escolheu Spock. A Michael perdeu. Só que essa decisão se mostrou nula, porque posteriormente o Spock não quis seguir carreira para a Academia de Ciências Vulcana e foi para a Frota Estelar. Seguiu carreira para a Academia da Frota. E o sentimento que ele custa e duramente demonstra é de vergonha. É a vergonha que ele sente. Ele não quer admitir. Para um vulcano, então, a Michael pede que ele o ensine a salvá-lo como ele a salvou antes. Então ela consegue fazer com que ele acorde na nave, acione o localizador para ser resgatado. A nave auxiliar chega lá e consegue salvar o Sarek. Na enfermaria da Discovery entra em contato, Sarek está a bordo, são e salvo e bastante debilitado. Lorca vai até lá, encontra a Burnham muito agradecida pela chance que teve de salvar seu pai adotivo, mas a missão de paz, que falando lá no início do episódio, parece perdida. Não tem como o Sarek chegar até os Klingons em Cancri 4. Aí o capitão pensa bem, sugere que a almirante Cornwell, que está por ali, que ela cumpra a missão no lugar dele. Quem sabe assim a gente vai começar a costurar uma paz. O almirante concorda, pega na nave auxiliar, vai, mas antes ela diz, quando voltar, o capitão será afastado para que ele tenha um tratamento adequado. E o Lorca apenas diz que a sorte favoreça os audaciosos. Bem, a Michael está numa tremenda confusão, porque ela tem as emoções conflitantes. Ela tem raiva, mas não consegue ter. O ama, mas não se incomoda. Senta para conversar com o Tyler e ele fala para ela, isso é ser humano. As emoções conflitantes. Ela, mais confiante, percebendo que está num processo de recuperação da sua humanidade, autoconhecimento, ela se apresenta novamente ao Tyler como se eles tivessem acabado de se conhecer. Lá em Cancri 4, a Almirante Cornwell acaba de conhecer alguns Klingons, mas era uma armadilha. It's a trap, como diria o Almirante Akbar lá em Star Wars, ou como diria o Pedro em Carga Pesada, é uma cilada, Bino. E era. Os 2 oficiais que foram junto com ela foram mortos. Os líderes das 2 casas, Denas e o Dili, planejavam capturar o Sarek, mas pegaram a Almirante. Entregaram ela como prisioneira para o General Cole, que é o atual líder do Império Klingon recém-unificado. Em troca, ele dará a elas a sua tecnologia de camuflagem. Por final, na Discovery, o Lorca é informado por Saru da prisão da Almirante e aguarda instruções. Ele diz que devem aguardar um posicionamento da Frota Estelar a respeito e que não irão decidir nada sem ordens superiores. O Saru estranha, mas concorda e sai. O Lorca volta para o seu alojamento, fica olhando para as janelas, mas quando a câmera desce, percebe que ele tem um phaser guardado nas costas. Encerrou ali o episódio. Alguns questionamentos e coisas sobre o episódio.
No treinamento da Burnham e da Tilly, curiosidade, essa cena levou 8 horas para ser rodada, não tem um corredor redondo para fazer, né? Tiveram que fazer e usaram segways para filmar. A gente tem citações escancaradas às naves classe Constitution e a Enterprise. Na boa, adorei. Sobre o holodeck a bordo, holodeck entre muitas aspas. Inicialmente, eu vou ser honesto com vocês, eu não gostei. Mas aí depois, eu conversando, alguns trekkers lembraram que lá em Enterprise, o tenente Malcolm Reed tinha um programa de treinamento para os tripulantes para praticar o tiro ao alvo com o phaser. E ele usava alvos holográficos no arsenal da nave. Ou seja, a gente pode imaginar isso aí, um holodeck versão 0.1. Já a sala de treinamento da Discovery seria um holodeck tipo 0.3. E na série animada, que seria um pouco depois, você tem uma sala de versões a bordo da Enterprise, que é uma versão simplificada do holodeck. Ou seja, então é coerente estar ali. Quanto ao Tyler ser o Vok, agora eu tô achando um pouquinho menos provável do que eu achava no episódio anterior, mas ainda acho bem possível. Uma coisa que é estranha, ele aparenta saber muito do que é ser humano, até um pouco demais. Minha esposa virou pra mim e disse assim, peraí, como é que em um mês ele aprendeu tanto assim a ser humano? Isso também é estranho. O Tyler ser o Vok disfarçado, eu acho plausível, mas tô achando um pouco menos que eu estava na outra semana. Agora, repararam a levantada de sobrancelha da Michael? Levantou a sobrancelha esquerda? Ih, mal de família. Curti. Mais um elo mental transdobra. E aí vamos lembrar o Comandante Morrow em Star Trek 3, eu nunca vou entender o misticismo vulcano. Gostei da Amanda, que é a atriz Mia Kirshner, fazendo. O papel, aliás, ela é a quinta atriz a fazer Amanda Grayson. Gostei dela defendendo a Michael nas lembranças do Sarek. Aliás, diz passagem, eu gostei de Vulcano. Porque toda vez que eu via Vulcano era um deserto quente, seco, árido. Falei, não quero nem passar perto. É uma fornalha assustadora. Mas as cenas que eles filmaram agora e usaram um espaço em Toronto, que foi um museu, é um lugar tão bonito. Eu até gostaria se eu pudesse visitar Vulcano um dia. Muito bonito. Bem, eu sou suspeito que eu gosto da interpretação do James Frame. Gosto do ator, achei muito bom. Cara, essa lavagem de roupa suja do Sarek foi muito interessante. Como diria o filho dele, fascinante. Afinal, a gente explica aqui por que eles estavam há 18 anos sem se falarem, tanto Sarek e Spock, o que acontece no episódio Caminho para Babel da série clássica. Lá a gente vê pela primeira vez o Sarek e eles se encontrando e o relacionamento deles não é nada bom. E aí você começa a entender por quê. Sarek não aceita que o filho tenha abandonado o grupo expedicionário Vulcano para fazer uma carreira na frota, sendo que ele tinha dado preferência a Spock em detrimento da Michael Burnham. Aí a gente consegue entender por que talvez o Sarek fosse tão refratário à frota, mesmo assim ele casado com uma humana, talvez tão diferente dos outros vulcanos. Talvez a gente possa pensar que o Spock viu que a irmã adotiva mais velha estava sendo discriminada e ele resolveu seguir o mesmo caminho que ela. Lembrar que no episódio citado, a Michael foi vítima de um atentado no centro de aprendizagem vulcana, praticado por extremistas vulcanos. E esses extremistas vulcanos ainda existem, são lá do tempo de Enterprise, mas não estão aí. Já que o Spock sempre foi visto um rebelde, ele se rebelou completamente, chutou o pau da barraca e vambora. Inclusive na cena que passa os vulcanos, vocês repararam que tinha uns vulcanos com traços orientais? De vulcanos caucasianos, entre aspas, vulcanos negros e vulcanos orientais. Não há problema nenhum com isso. Se você está reclamando, achou esquisito, bem, vá lá em Vulcano e prova que não tem vulcanos que não tem traços orientais. Quanto a Cornell e o Lorca, bem, sempre ficou no ar essa questão deles. Agora consumou-se o fato. E sendo Star Trek uma franquia um tanto quanto pudica, se for ver as séries dos anos 90, os atores usavam peças por baixo, as mulheres usavam apertadores de seios para não destacar as formas do corpo. É uma série um tanto quanto pudica. Eu achei curioso ver personagens tendo relacionamentos íntimos na série. Afinal de contas, sexo no século 23 não foi banido da sociedade, né? Talvez só naquele universo onde substitui o papel higiênico por 3 conchas. Entendedores entenderão. Spock foi citado nominalmente como meio vulcano e tudo, né? Disseram que ele não seria citado e foi. Um dos produtores falaram que não iam citar o Spock. Citaram. Mas chega a ser um problema. Tem gente que diz que o Lorca, na verdade, veio do universo espelho. Bem, eu acho que não, mas eu posso estar errado. Mas agora, curioso, né? Ele botou o galho dentro, como diz meu pai, quanto ao resgate da Almirante. Por que será? Eu acho que é bem possível que ele agiu assim, porque ele sabe que no momento que ela voltar, ela vai afastar ele do comando da Discovery. Então, com isso, ele adia um pouco o processo e, quem sabe, faz com que ela mude de ideia. Sim, maquiavélico, eu diria. O Stamets, Saru, Dr. Culber ficaram com pouquíssimas cenas nesse episódio. O Saru ficou meio de escanteio. O Stamets está virando um maluco beleza. E a Tilly sempre bem-humorada. Sempre um barato ela. E pra fechar esses comentários, cara, o Sarek só tem decepção nos filhos, né? Vou te contar. O filho meio vulcano desdenha da Academia de Ciências Vulcano e vai pra frota. A filha adotiva é uma motinada e agora tá com raiva do pai. E o outro filho, meio irmão do primeiro, o Cyborg, que aparece no 5º filme, ao qual eu gostaria de poder esquecer, rompe com os ensinamentos de Surak, vai pela galáxia numa bad trip muito louca e vai embora. Tá feia a coisa, né? Vamos pra curiosidades.
Let é o rio do esquecimento no submundo de Hades na mitologia grega. Let também pode significar esquecimento. Na série clássica tem uma personagem que é uma interna da colônia penal de Tântalos 5, onde tem um doutor, o Dr. Tristan Ados, está fazendo experimentos de esvaziamento da mente. Isso no episódio The Dagger of the Mind, Punhal Imaginário. Então tem uma mulher com esse nome, Let. Tem também os Leteanos, que são uma espécie que apareceu pela primeira vez num episódio de Deep Space Nine chamado Distant Voices. O argumento desse episódio foi escrito pelo John Menosky, um coautor desse episódio de Discovery. O Michael Byrne faz uma citação clara à Enterprise. No momento, um dos tripulantes é seu irmão adotivo Spock, sob o comando de Christopher Pike. Eu falei do museu no qual funcionaram as cenas de Vulcano, é o Museu Aga Khan. Nesse episódio a gente vê que os vulcanos ainda têm grupos extremistas que apareceram lá em Enterprise e estão ainda aí. Então um século depois ainda tem extremistas agindo. E aquela cena de combate simulado levou 12 horas. E uma curiosidade, a maior parte da coreografia foi elaborada pelo próprio ator Jason Isaacs, baseado na experiência que ele teve em filmes como Falcão Negro em Perigo. Engraçado que eu vi esse filme 2 ou 3 vezes, gosto desse filme e não lembro do Jason Isaacs nele. Vou ter que ver de novo. Sobre o Tenente Tyler, ele foi formado e condecorado pela Academia da Frota. Seu pai morreu quando ele era criança. Sua mãe era professora de ensino fundamental na Issaquah Elementary a 24 km de Seattle. E ela morreu a caminho das luas de Geyser por um acidente com um cometa errante. Primeiras férias em 12 anos, segundo ele. E finalmente, nesse episódio, o Lorca sentou na cadeira. Aê! A Byrne ganhou o livro Alice do País das Maravilhas da sua mãe adotiva durante um evento de troca de livros realizado na 7ª lua de Hernani D, talvez no mesmo sistema que fica Vulcano. Nas cenas de lembrança de Sarek em Vulcano, tem uma nave no fundo, que é a nave Atiplana Raf, que foi a nave que foi usada no primeiro contato entre humanos e vulcanos em 2063. Aparece no filme Primeiro Contato. Essa nebulosa que a gente falou fica perto de Iridia, que é próxima à fronteira Klingon. Os iridianos eram conhecidos por negociar informações e são mencionados em 4 das 6 séries: Enterprise, Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager. Em compensação, os anciões de Cancri 4 nunca apareceram em Jornada nas Estrelas. E a Klingon Denaz é líder da casa de Gor, e o Klingon Udili é líder da casa de Mokai. Ambos fazem a sua segunda aparição depois de figurarem como hologramas em Battle at the Binary Stars. A culpa foi sua, esposo. Não, a sua lógica é falha. A culpa foi sua, mulher. Minha? Você é um pai quase que ausente. Elos mentais não substituem um pai presente. E lógico, eu sou um ótimo pai e esposo. Desculpe se eu estava ocupado tentando promover a paz no universo. E o Cyborg? Até hoje você não me contou com qual vulcana você se engraçou? E lógico. Eu vou pra casa da mamãe na Terra. E dessa vez, não vou cair no golpe da pizza vulcana. Nem chegue perto. Eu ia sugerir uma terapia de casal vulcana. O quê? Veja, minha mente, sua mente, meus pensamentos, seus pensamentos. Sai fora, homem. Essa pequena encenação que vocês ouviram é cortesia do Vitor, a AGMC, nos comentários lá do Trek Brasilis. E as vozes são de Amanda, da minha esposa, Maria Cláudia, de Sarek, a minha voz, como vocês devem ter reconhecido. Então, Vitor, muito obrigado, e qualquer outra ideia cretina e curiosa que você queira sugerir, nós estamos abertos. A Cláudia adora esse tipo de coisa também. Conclusão. Live long and prosper. Inicialmente, vou ser honesto, eu achei o episódio 7,5, ainda gostei, mas depois de ler críticas, ouvi e pensar, subi a nota. Dou 9 pra ele. Errei. O episódio é muito bom. E como eu sempre falo, eu fico com medo, porque quando chegar os episódios ruins, até agora você tá dando tudo bom? Quando é que chegam os ruins pra gente começar a se assustar? E aí com isso encerramos mais um episódio do Dobra 9. Esperamos que você tenha gostado. Recomendamos mais uma vez trekbrasilis.org para ler informações sobre Jornada nas Estrelas, comboconteúdo.com, com muita informação sobre cultura pop em geral. Ouçam também o Odocast do Fernando Rodrigues e visitem o retrocomputaria.com.br, onde nós cometemos um podcast sobre retrocomputação, que é a nossa grande paixão. E para encerrar, eu já vi o trailer do 7º episódio. Tô gravando isso antes de ter visto o episódio, tá? Tem pancadaria, vamos ver no que isso vai dar. Aí o Mud aparece de novo. Frequência de saudação encerradas. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.